O IPCA registrou deflação recorde em setembro. Samidana está aqui com a gente. Bom dia, Sami. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Prazer, Sami. Quero te ouvir a respeito desse índice aí de 0,04%, né? Foi o menor resultado aí para o mês em 21 anos. Caramba. Que leitura você faz dessa situação, Sami? O que você pode nos dizer a esse respeito? As pessoas confundem um pouco inflação baixa de deflação. Então, inflação mede o aumento de preços. A gente teve uma deflação negativa, muito próxima a zero. Então, inflação negativa de 0,04 significa deflação. Os preços desceram, principalmente alimentos. O que aconteceu? Tem que entender um pouco a história do ano para analisar esse dado. No começo do ano, a gente teve alta de preço de alimentos. Por conta de pouca oferta de alimentos, teve alta. E aí os alimentos cederam um pouco, então diminuíram o preço. Agora, a gente tem uma meta de inflação. A meta de inflação é 4,25, com 1,5 percentual para cima e para baixo. Então o governo trabalha para fechar o ano entre 2,75 e 5,75. Esse é o objetivo. Deflação, esse número não é preocupante em si, mas um país nunca quer deflações contínuas. Por quê? Imagine você, Edgar, Paulinha, Vini, Fefito e os espectadores, que você tenha sempre preços descendo. O que você faz? Você não compra. Você vai falar, não vou comprar. Espera cair. Espera cair mais. Mas isso dá um problema nos salários. Mas dá um problema nos salários isso. Porque você, quando tem carteira assinada, você não pode diminuir preço de pagamento. Então, quer dizer, você deveria ter que pagar menos, mas não pode. Então, você começa a ter salários que ficam altos e gera demissão. Então, entra um ciclo negativo. Então, a inflação... Gente, eu tava tão feliz que eu tava ganhando muito. Caramba, e os preços caindo. Não é o que você imagina. Mas o Paulo Guedes deu uma declaração que viu de maneira positiva pela queda dos juros. Eu também vejo de maneira positiva. É um ponto, não vai continuar tendo deflação. A gente deve fechar o ano com uma inflação de 3,3%, portanto, dentro da meta. Mas não adianta, o que não pode é ficar fazendo campanha de deflação. Ele não fez isso, Paulo Guedes. Eu concordo absolutamente com o que ele falou. Mas para as pessoas entenderem essa questão de inflação com deflação, que é importante. E também uma pergunta comum, Edgar, que o cara fala assim, o governo falou que é 3,3%. Aí me param na rua e falam assim, mas a minha inflação foi muito maior ou muito diferente. Por quê? O governo, ele tem uma metodologia que são certos produtos e serviços. Então, por exemplo, tem preço de transporte público, que pesa. Sim. E aí, às vezes, a pessoa não usa transporte público. Então, aquilo não reflete a ela. Ou tem preço da carne, do frango. Se ela o combustível entra nessa também. Combustível, mas o perfil dessa cesta é um perfil médio. Às vezes você não está longe desse perfil. Então a sua inflação pode ser muito maior ou muito menor. Mas falando de dólar e alimento, a gente teve uma alta do dólar e deve repassar principalmente em trigo. Trigo é uma commodity, quando o dólar sobe, fica mais caro e o repasse deve vir esse mês. Como? É o pãozinho mais caro e todos os produtos derivados. Mas também quando você gasta em pão no mês inteiro não pesa tanto. Mas é só para a gente entender duas coisas. O que é deflação, o que é inflação. Inflação alta, obviamente, é muito ruim, que a gente já viveu no Brasil. Deflação também constante é ruim, então você precisa manter o equilíbrio. E essa questão do dólar. É claro que a economia do Brasil ainda vai mal, o governo tem que fazer medidas, estão tentando para melhorar a economia, mas é um processo. Então, a deflação também é uma consequência de um baixo consumo. Ninguém está vendendo nada, está difícil para todo mundo, descem o preço. Sim. Sami, obrigado, viu, pelo essa hora vamos ter que retomar um pouco essa aula. Porque... Eu venho aqui porque a hora que vocês me eu tô um pouco confusa. Eu estava feliz com a situação do salário muito alto e os preços caindo demais, eu esperando para comprar coisas. Daí eu percebi que isso não é bom e tô um pouco preocupada agora. Mas fica tranquila, porque a gente está indo de leve, né? Esse ano a economia cresce muito pouco, cresce 0,87%. Começou o ano com uma previsão de 2%, mas é aquela coisa que é uma história que se repete no Brasil. Você começa com uma expectativa frustrando. Espero que consigamos aí crescer com mais consistência.